despretensiosa BNCC, despretensiosa, estabelece até aquilo que você tem que ensinar para a criança na educação infantil. Até o que você tem que ensinar para a criancinha, está estabelecido aqui. Educação infantil. Embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos, apenas com a Emenda Constitucional 59, a famosa, PEC 59 de 2009, de autoria do Fernando Haddad. As creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Você tem que ensinar ao bebezinho já que ele tem que socializar-se. E mais, que ele tem que ser autônomo. É o que está escrito aí. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Demonstrar sentimentos de afeição pelas pessoas com as quais interage. Valorizar a diversidade ao participar de situações de convívio com diferenças. Manifestar oposição a qualquer forma de discriminação. Notem, não se trata aqui de você ensinar a criança a não discriminar. Ela tem que aprender a se opor. É discriminação, eu me oponho. Você tem que instalar este software na criança. O software da oposição a qualquer discriminação, ou seja, aquilo que recai debaixo do conceito de discriminação, daí para o resto da sua vida, é objeto de oposição por parte dela. Notem o nível da agressão psicológica. Você já tem que fazer a criança conviver com todo tipo de agressão da diversidade, no sentido ruim da palavra. Notem, essas coisas, quem leu o livro do Pascal Bernardin consegue sentir o alcance devastador do que está escrito aqui. Como você estupra a sensibilidade das crianças. Você arromba. Você vai detonando a sua capacidade de resistência. Não há mais resistência. É impossível ver. Resiliência, como aparece no outro texto, é resiliência do ponto de vista de suportar o contrário, o oposto a esse projeto. É nesse nível, para manifestar oposição. Sobre o ensino fundamental, agora a base vai até o fim falando sobre o ensino fundamental. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período da vida, como bem aponta o parecer ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, intensificando suas relações com os pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios. É a segunda menção de gênero da base. Quer dizer que já no ensino fundamental, você precisa encaminhar o desenvolvimento biológico, psicológico, social e emocional do garoto
para que ele assimile a perspectiva de gênero. A coisa está muito clara. Continua. Competências específicas de linguagem. Linguagem inclui. Linguagem de uma maneira geral, né? Educação física, artística, literatura, tudo está incluído em linguagem na base nacional. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade. 2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da natureza, gênese e função delas, para operar com a pluralidade das formas de expressão. Ou seja, a criança não aprendeu ainda a língua portuguesa, ela não sabe ainda se exprimir, mas ela já tem que aprender criticamente que a linguagem é uma construção meramente humana, histórica, para legitimar acordos, condutas, e essa é a base da crítica que você faz. Quer dizer, a linguagem já é entendida aqui como exercício de poder, mas Foucaultiano impossível. Competências específicas de língua portuguesa. 1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Quer dizer, que é a língua que constrói a sua identidade. Não é a pessoa que tem uma identidade que usa a língua. É exatamente o que diz a turma do gênero. É a língua que constrói a identidade. É exatamente o processo contrário, Derrida e companhia, né? Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Quer dizer, completamente diluída, né? Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando preconceitos linguísticos. Então, não existe uma gramática correta. Você já aprende que é errado você dizer que há uma gramática certa. 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias. A criança nem aprendeu a ler, mas já precisa entender que texto serve para manifestar ideologia. Ou seja, quando você lê um texto, você já se pergunta qual é a ideologia que está por trás dele. É exatamente a epistemologia do Foucault. Habilidades de arte, do 1º ao 5º ano. Discutir as experiências corporais, pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Então você veja, por exemplo, em dança, em artes plásticas, você já tem que problematizar. A arte serve para você problematizar. Vamos fazer uma cabeça feminina num corpo masculino? Vamos aqui desenvolver algum tipo de arte que problematize o próprio corpo, o teu corpo, qual é a interpretação que você dá a ele, artística, poeticamente? É isso que está se dizendo. Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e corpo. Quer dizer que a sua própria voz, você vai problematizar para discutir questões de gênero. Olha o nível da obsessão. A Butler, no livro dela, Questões de Gênero, é um dos pilares do tema da Butler. Você tem que problematizar o corpo. Que ideia é essa de que o corpo tem um significado? O corpo não tem significado. O significado é o intérprete, que na verdade não existe, porque a interpretação é autônoma, ela é uma ação que dispensa a existência de um sujeito. Então essa ação, ela é totalmente livre, ela tem que ser totalmente aleatória, errática. Isso é problematizar o corpo, problematizar a voz. É disso que se está falando. Habilidades de arte do 6º ao 9º ano.
refletir sobre as experiências corporais pessoais e coletivas, desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Aqui está falando especificamente da dança. Do 6º ao 9º ano, vamos problematizar isso o tempo todo, fazer o aluno abrir a sua percepção, a sua autocepção, inclusive. Habilidade de artes integradas do 6º ao 9º ano. Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte. Então, por que isso, por exemplo, se igreja é bonita? Por quê? Isso é eurocêntrico. Então, os nossos padrões estéticos são muito eurocêntricos, o que significa também muito cristãos, são cristãos demais. Então, nós temos que... Sente aí a beleza de um atabaque. Quer dizer, você coloca na percepção do outro exatamente algo que vem agressão. Eu falava no começo lá da agressão do senso estético, parecia quase uma violência o que eu estava dizendo. É o que ela está falando aqui. Você tem que problematizar. Problematizar. Problematizar para essa gente, para o Foucault, para o Lukács, né? Problematizar é você demolir mesmo, né? Demolir mesmo. A BNCC se concentra mais, agora, educação física, mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento apenas desses valores ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais. Quer dizer, o jeito de andar, o jeito de se sentar, o jeito de falar, todo comportamento sinestésico, você tem que quebrar os estereótipos. Você tem que formatar. Você tem que zerar o sujeito. Competências de educação física. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, com base na análise dos marcadores sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião. Note, você vai para a construção da identidade cultural a partir do corpo. Pelo que eu saiba, educação física é fazer ginástica. Não é fazer ginástica. Educação física não é você jogar bola, não é nada disso. Educação artística, educação física são para desconstruir estereótipos de gênero. Mas identificar os elementos constitutivos, ritmo, espaço, gestos das danças no contexto comunitário e regional, valorizando-as sem preconceito de qualquer natureza, né? Faz o moleque desmunhecar, etc. Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo e das danças de matriz africana e indígena. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas ou presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Educação física. Como é que a gente pode fazer aqui? Vai, dança aí, dança desmunheca à vontade. Fala para a menina, agora você vai... Tem até algum colégio católico que fez esse ano, que é a quadrilha invertida, as meninas vestidas de menino e os meninos vestidos de menina. Vamos fazer isso aí, vamos para quebrar os estereótipos. Educação física. Habilidades de educação física do 6º ao 9º ano. Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, estabelecer acordos objetivando a construção de interações referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. Então veja, o rapaz diz, não, meu nome é Julieta
e eu vou participar da competição de luta, de boxe, com as meninas, porque eu sou uma menina. Então, você tem obrigação de admiti-lo numa competição com as meninas. Por quê? Porque você tem que problematizar preconceitos e estereótipos de gênero relacionados ao universo das lutas. É disso que se está falando. Mas, discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão. Colocar 2 homens para dançar tango, né? E demais práticas corporais. E propor alternativas para a sua superação. Me perdoem pela pontuação, eu fui copiando muito rapidamente, não tive tempo de revisar. Língua inglesa. Então, você pensa, bom, o objetivo da disciplina língua inglesa qual é? Aprender inglês. Né? Aprender inglês, mas isso é conteudismo, não pode, está errado. Então, qual que é o objetivo? O estudo da língua inglesa possibilita aos alunos ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico. E, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e participação social. Ensinar inglês com essa finalidade tem para o currículo 2 implicações importantes. A primeira é que ela obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países em que ela tem o caráter de língua oficial. Então você tem que aprender inglês, o inglês da onde não se fala inglês. Então não é para você aprender inglês, é para você ampliar a relação. Continua. Trata-se, portanto, de definir a opção pelo ensino da língua inglesa como língua franca. Uma língua de comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais. Essa perspectiva permite questionar a visão de que o único inglês correto a ser ensinado é aquele falado por estadunidenses e britânicos, por exemplo. Nada de Shakespeare. Deste modo, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento e o respeito às diferenças e para a compreensão de como elas são produzidas. Ou seja, o objetivo é o multiculturalismo. É apenas esse. Você abrir o jovem para o multiculturalismo. Nada de aprender inglês. Quando você quiser aprender inglês, você vai ouvir música do Falcão. Porque ele é que vai te ensinar inglês. Você vai ouvir o Tiririca. Ele é quem tem que te ensinar inglês. Não é? Imagine, não é? Se tiver que aprender francês, você procura a Dilma. Mas o inglês, você vai procurar... Bom, ela também sabe cantar Happy Birthday to You, né? Competências específicas de língua inglesa. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. Refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Então, nessa grande empresa que a nova ordem mundial quer fazer, essa multinacional, é claro, nós todos precisamos aprender a falar uma língua parecida, vamos reverter o fenômeno de Babel. Para quê? Para que seja mais fácil que se domine sobre nós. Multiculturalismo serve para isso. Agora, matemática. Essa parte é deliciosa. Porque você diz, qual que é o objetivo da matemática? É aprender a calcular. Ora, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Então, a matemática serve para estimular a teoria crítica. Portanto, presta atenção,
a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos, grandezas, e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. Quer dizer, a matemática não é uma ciência exata, meus senhores. Como dizia o Karl Korsch, como dizia a turma da escola de Frankfurt, a matemática é ideologia. No final, vocês vão ver a que ponto eles vão chegar. Porque eles não tiveram coragem de colocar a citação que aparece no final aqui, porque seria piada, todo mundo iria ler na hora, né? Porque veja, como a base está feita de um modo cada um tem a sua competência, então quem é de matemática vai procurar o que é relativo no seu. Se fosse procurar onde está outra citação, teria frouxos de riso. Competências da matemática. 3. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. Quer dizer, a matemática agora mensura qualidade. Não é quantidade, não é o quantum, é o quali também. Absurdo. Presentes nas práticas sociais e culturais de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Quer dizer, ela serve para você ensinar estatística para o aluno. Ele vai usar a matemática para fazer estatística em função de um discurso social. Só isso. Você está fazendo um ongueiro aqui. 6. Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e flexibilidade no desenvolvimento ou discussão de projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Matemática. Matemática. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Escuta aqui. Não, respeitando o modo de pensar, eu penso, para mim, 2 2 é 4, para você 2 2 é 37. Bom, vamos conversar. Vamos conversar, por que não? Você fala assim, você fez escrito por um louco? Não, pior que não é por um louco. Não é por um louco. As pessoas sabem bem que... Até agora não se falou, vamos aprender, calma. Isso aqui é uma base curricular. Nada. Quer dizer, se eu peguei aquela base, aquela de 2 páginas, quer dizer, olha, tem que aprender, né? Equação de primeiro grau, tem que aprender. Quer dizer, aquela base antiga que dizia, olha, os conteúdos. Não, é o contrário disso. 9. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Olha lá o trabalho. Ciências da natureza. É outro primor isso aqui, a coisa fora do comum. Ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Em outras palavras, aprender a ciência não é a finalidade última do letramento. Quer dizer, a finalidade das ciências naturais não é aprender ciência, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania.
Competências. Que beleza. Compreender as ciências como um empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento científico é provisório, cultural e histórico. Então, não há conhecimento científico. 2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do trabalho. Quer dizer, é para formar um guerreiro mesmo. 3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas e buscar respostas. Quer dizer, se tudo você soluciona com uma finalidade tecnológica, social, profissional, assim por diante. 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia e propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. A criança não sabe nem ainda a composição da água, ela já tem que estar preocupada com esses temas. Construir argumentos com base em dados, evidências, informações confiáveis e negociar confiáveis para Débora Diniz. E defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Já nas ciências naturais. Então, esse negócio de, por exemplo, identidade genética, que coisa autoritária. Autoritário demais, isso promove o preconceito. 7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais, e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Cadê ciência natural? Cadê? Ensino fundamental. Nos anos finais, aqui falando dos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância social nessa faixa etária. É também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de seus posicionamentos que representem autocuidado com o seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Além disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do Estado e das políticas públicas no desenvolvimento de condições propícias à saúde. Primeiro, reprodução e sexualidade, amor, família, matrimônio, não existem. Você apenas vai reproduzir. E não apenas vai reproduzir, mas você vai aprender a entrar dentro de um padrão daquilo que se chama saúde sexual, que é levado a cabo pelo Estado. Você tem que fazer o que o Estado está falando. Existem problemas de saúde pública, existem problemas de saúde reprodutiva. Então, você tem que respeitar o corpo do outro, mas o Estado não respeita o seu. Você tem que fazer exatamente aquilo que o poder político está mandando. Então, esse negócio de ter 10 filhos, não. É o bem comum, do ponto de vista, é o que o Estado diz, quem determina. Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado, a prevenção da gravidez precoce e indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Educação sexual na mão total da escola. Habilidades das ciências naturais. Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. E a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos sem preconceitos baseados nas diferenças de sexo, de identidade de gênero e de orientação sexual. Onde que a turma que diz que não tem gênero na BNCC está com a cabeça? Está claríssimo. Está claríssimo.
Você tem que desmontar. Aliás, está mais claro ainda nas outras partes do que nessa. Ciências humanas, ciências humanas, de maneira geral. Agora que assim, a coisa vai entrando num crescendo, né? Até chegar ao apogeu. O apogeu é a história. A gente chega lá. A área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente em meio às circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade cultural, ética, de gênero, entre tantas outras, deve ganhar especial destaque com vistas ao acolhimento na diferença. Então, toda a área de ciências humanas precisa partir do pressuposto de que as diferenças de gênero, a diversidade de gênero, precisam ser levadas em consideração para o acolhimento da diferença. Isso aqui é a teoria da John Scott todinha. A John Scott é uma outra autora de gênero, pouco conhecida no Brasil, em que ela diz, diferentemente da Butler, que o que você tem que fazer não são performances de gênero agressivas. A Butler diz, você tem que colocar um crossdresser para dar aula para a criancinha, você tem que fazer de repente uma drag queen, trabalhar na pastoral da acolhida nas paróquias, com patins, etc. Essa é a linha da Butler. A John Scott, uma mãe de família. E ela, estudando profundamente o Foucault, percebeu que não é assim que se faz. O jeito certo é você reescrever todas as ciências pressupondo o gênero. De tal modo que, sem perceber, as pessoas acabem aderindo à perspectiva de gênero, à ideologia de gênero, e assim não ofereçam resistências inoportunas para que a agenda prossiga adiante. Então, quando você coloca gênero como a base das ciências humanas, já aqui você está dizendo, nós vamos reescrevê-las pressupondo a fim de que as pessoas imperceptivelmente acabem aderindo a ele. É disso que se trata. Sobretudo a história, no caso da John Scott. Como no caso do Foucault também, sobretudo a história. Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de ciências humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, e especialmente à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. A teoria do Foucault. Todo conhecimento pressupõe um interesse de poder por trás. Então, a ação humana está condicionada pelas relações sociais de poder. Isso tem que estar instalado na cabeça da criança. As ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações. Ética. Auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar direitos humanos, respeito ao meio ambiente e à própria coletividade, fortalecimento de valores sociais tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Isso é ética. São os valores de um ongueiro. Quer dizer que não existem valores morais objetivos, de acordo com a natureza humana. As suas convicções são uma violência para nós. Você é um fundamentalista. Então você precisa aprender a conviver conosco. Seus pais são fundamentalistas, nós vamos te salvar deles. Nós vamos te salvar disso daí. Estudar geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas, construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui
para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas. Então você não está trabalhando a geografia, você está trabalhando a identidade do fulano. Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial, mobilizando o pensamento espacial, você move o pensamento espacial, e aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos podem reconhecer a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial, o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da geografia favorece o reconhecimento da diversidade e das diferenças dos grupos sociais com base em princípios éticos, respeito à diversidade, sem preconceitos éticos de gênero ou de qualquer outro tipo. Então, você não está descrevendo o que é o relevo, a planície, o planalto, como que é a campanha da fraternidade desse ano, os biomas. Você não está descrevendo nada disso. Você está preocupado em levar a pessoa a mobilizar o espaço em função das diferenças sociais, de gênero, etc. Assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Não há tempo. A linha do tempo, bobagem. No ensino fundamental, nos anos finais, essa unidade temática ganha relevância. Incorpora-se ao processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científico-Informacional e a urbanização devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos históricos. É para formar... Gente, quando eu estou dizendo, não aparecem informações de geografia, de matemática. Eu estou selecionando as melhores partes. É isso aqui a Base Nacional Curricular Comum. Quer dizer, você está formando simplesmente pessoas para viverem nesse mundo. Na unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa, quer dizer, um mapa, e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Compreender as particularidades de cada linguagem, suas potencialidades e suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos dessa linguagem, não como verdades, mas como possibilidades. É o relativismo, assim, colocado. Não se trata de transferir o conhecimento científico para o escolar, mas por meio dele, permitir a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao compreender o contexto da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos e culturais, os alunos constroem criticidade, valor fundamental de autonomia para a vida fora da escola. Quer dizer, você analisa toda a geografia à luz da teoria crítica, dos interesses de dominação capitalista. Competências da geografia: construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitam e promovam a consciência socioambiental e respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo. Até convicção religiosa entre aqui. Claro, porque você tem que ligar a geografia à religião para, quebrando uma pela outra, você promover, pelo multiculturalismo, a religião universal, né? Você quebra a especificidade religiosa. É preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos
sobre o uso do espaço em diferentes situações geográficas, regidas por normas e leis historicamente construídas, aliás, instituídas, compreendendo a transformação do espaço em território usado, espaço da ação concreta e das relações desiguais de poder. Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza, as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos de vida das sociedades originárias e ou tradicionais, e o avanço do capital, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. Quer dizer, você vê uma paisagem, você já tem que enxergar, a criança já tem que encarar uma paisagem enxergando qual é o uso de poder capital que está por trás dela. Você está treinando a mente da criança para ela analisar a geografia com função no discurso do poder. Por fim, no 9º ano é dada atenção à constituição da hegemonia estadunidense, principalmente no mundo pós-guerra, considerando a nova desordem mundial e a emergência da globalização, mundialização, assim como suas consequências. Isso exige o aprofundamento do estudo da formação dos Estados nacionais e do uso do território brasileiro, mas também da importância de outros países da América Latina e da África. É uma linguagem ambígua em que você está educando para a nova ordem mundial. Vamos ampliar fronteiras, vamos rediscutir a soberania da nação, vamos pensar na América Latina, vamos inclusive incorporar a África nos nossos horizontes. Quer dizer, você está preparando o ambiente para a nova ordem mundial. Está inclusive explícito aqui. História, é o apogeu agora. Olha, isso aqui é tanta coisa que não dá para colocar tudo. Eu coloco algumas coisas, porque não tem condições, né? Você sabe que a história é o fio instrumental do pensamento do Foucault. Então, aqui eles nadam de braçada. Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. Então, na verdade, você não quer conhecer o passado, é o presente. História. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador, que a ele confere sentido, tornando capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. Não há história, só há narrativa. Só há narrativa. E toda narrativa é de poder. O historiador não faz o documento falar. É o historiador quem fala. E a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica. Não há história, há só retórica. Meus queridos, você não ensinou nenhum dado histórico para a criança. Isso aqui, aliás, nos primeiros 5 anos da disciplina História, não se ensina história, se ensina isso. Só se ensina isso. Que tudo é narração, que tudo é discurso de poder. Por quê? Quando cair um relato histórico debaixo das vistas dele, ele vai dizer, opa, isso aqui pertence a qual grupo de poder? Ele vai ter virado um Foucaultzinho. É isso que vai acontecer com ele. O exercício do fazer história, entre aspas, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro. Por fim, parte-se para o mundo, sempre em movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações, indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. É a visão da história toda movida dialeticamente, que começa lá no Hegel e que está sendo embutida na cabeça do guri. Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo,
instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vista à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos. É aqui o livro do Mao Tse-tung, A Contradição. Você enxerga a história toda na perspectiva da contradição. Todinha. A contradição é o pano de fundo. A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia da história. Espera aí, o garoto não sabe nem ainda quem descobriu o Brasil. Ele não aprendeu nada de história, ele já está aprendendo sobre epistemologia da história. Epistemologia da história é exatamente isso, a interpretação da história. A natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo. Quer dizer, no fundo, é só o sujeito com os seus interesses. Ao promover a diversidade de análises e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações. Então, você não tem nem que conhecer a história, você tem que construir a sua interpretação. Porque, aliás, não existe outra coisa senão interpretação. Só isso, tudo é narrativa, então você constrói a sua, que na verdade não é a sua, na verdade é de quem está mandando, né? Porque isso aqui já é uma narrativa. De forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas, você vai construir a sua narrativa, mas convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero e as abordagens relacionadas às histórias dos povos indígenas e africanos. Porque senão você não destrói a civilização ocidental, o cristianismo e assim por diante. Vamos virar índio. Vamos voltar para a senzala, como é que é o quilombo, né? Vamos voltar para o quilombo, né? É isso. A BNCC de História no Ensino Fundamental, anos iniciais, contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. Você quer construir a identidade do aluno. Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo, por isso tem que levar 5 anos. A percepção da distância entre objeto e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito, tomado como produtor de diferentes linguagens. Quer dizer, já que você não chega ao objeto, você não pode conhecer a realidade, então a sua linguagem sempre é ineficaz. A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por diferentes culturas. Agora vem aquilo que eu falei para vocês antes, que não colocaram lá na matemática, colocaram aqui. Em determinadas culturas, o número usado para contar seres humanos pode ser diferente do número que se usa para contar mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palikur. O que isso significa? Se na tradição de matriz grega a unidade é o 1, para muitos grupos indígenas a unidade é o 2. Nessas comunidades indígenas, os Chavante, por exemplo, a ideia de paridade é um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de modelagem do mundo. E identificar essas diferenças significa tomar consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade. Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento, no ensino fundamental, anos iniciais, analisar como o sujeito se aprimorou na polis, tanto do ponto de vista político quanto ético. Quer dizer, a cidade só melhorou a nossa vida, né? Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados por grandes movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova dimensão para o projeto pedagógico. Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, seja por contingências históricas, migrações,
ou seja ainda, em razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que questionam as antigas construções do ideário do Estado-nação. Bem-vindos à nova ordem mundial. 9º ano, competências da história, questões de gênero, anarquismo e protagonismos feministas. Anarquismo também. Identificar as transformações ocorridas no debate sobre questões de gênero no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema. Exatamente o que propõe a John Scott. Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de sindicatos, anarquistas e grupos de mulheres. Discutir as motivações que levaram à criação da ONU no contexto pós-guerra e os propósitos dessa organização. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos das minorias. Avaliar as dinâmicas populacionais, aqui está tudo aborto, tudo mais aqui, e as construções de identidade étnico-raciais e de gênero na história recente. Sobre cristianismo, na história, tem duas menções. Uma, que fala da Idade Média, quer dizer, não existiu cristianismo antes da Idade Média. E segundo, quando fala do Brasil, é de você destruir as orientações eurocêntricas. Você tem que acabar com a narração eurocêntrica da história do Brasil. Então, vamos colorir, vamos colocar todas as outras, entre aspas, narrativas para compor a história. Então, queridos, resumindo aqui, e assim eu termino. Me desculpe pelo prolongamento e pela quantidade de leitura, mas eu acho que é importante colocá-los em contato com o texto da base. Duas coisas. Primeiro, uma pessoa que é submetida a isso, ela não é submetida a uma doutrinação marxista. Você não está doutrinando, você não está ensinando marxismo, você está ensinando os pressupostos do marxismo, que são os pressupostos necessários para você fazer todo mundo se tornar o homem que o Marx apregoa lá na ideologia alemã, que é o homem que se preocupa só com o trabalho, com a praxis, com a operação. Portanto, com competências e habilidades, o que, para o Marx, é o que vai libertar o homem do capitalismo. Na verdade, ele está jogando o homem no apogeu do globalismo. Isso aqui vai fazer o quê? Vai criar um mundo igualitário do Marx, vai acabar com todas as instituições intermediárias, com família, você não vai nem pensar em ter família. Você vai ter instalado esses princípios na sua cabeça e o resultado disso é que nós vamos ser todos iguais, debaixo de uma elite infinitamente distante de nós, cuja identidade nós sequer conheceremos. De fato, o Foucault está sendo a arma que todas essas pessoas estão utilizando para acabar com as instituições da sociedade, aquilo que eles chamam de superestrutura, mas que na verdade é a estrutura primária da sociedade. A família, a religião faz parte da estrutura mais primária da sociedade, para que eles construam uma super, mega, meta-estrutura, que é a nova ordem mundial. Portanto, isso aqui é uma avalanche. Toda a cultura da morte, tudo aquilo que quer se implementar, virá através disso aqui. Não é à toa que o que se investe hoje em educational changes, em políticas de mudança educacional, remonta a 3 trilhões de dólares. E o exército americano tem um orçamento de 1 trilhão de dólares. Porque a verdadeira guerra está aqui na educação.